Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lucas Picotti e está começando mais um Café e Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de oração. Por que a oração é tão importante? Como devemos orar? Jesus ele nos ensina alguns padrões de oração. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, os discípulos estavam meio atordoados, eles não sabiam e chegaram a Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensina-nos a orar assim como os discípulos de João Batista são ensinados por ele. E Jesus dá uma oração, dá uma aula sobre a oração e ensina sobre o Pai Nosso. E fala a respeito do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, e ele vai delongando a respeito da oração. E quando termina essa instrução, os discípulos vivem com Jesus, andam com Jesus, e no final da vida de Jesus, os discípulos estavam muito preocupados a respeito de como eles ficariam. E Jesus ele dá algumas coisas, Jesus ele fortalece os discípulos, Jesus ele mostra o caminho para o Pai, para os discípulos, e no final disso tudo, ele fala a respeito da oração. E é sobre isso que nós iremos falar nesse dia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, no verso 12 em diante. A palavra de Deus diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Algo muito interessante que Jesus ele fala para os discípulos, que os discípulos fariam obras maiores. Não é a respeito de mais milagres, mais poder, não. É a respeito que eles teriam mais tempo para realizar aquilo que Deus queria que eles fizessem. E Jesus ele disse assim: eu estou indo para o Pai. E tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. Primeira coisa que a gente aprende aqui: a oração não tem que ser no nosso nome, não tem que ser na oração no nome de um pastor, não tem que ser oração no nome de qualquer pessoa. A oração tem que ser no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Jesus é que de fato tem poder de realizar tudo a qual nós pedimos para Ele. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui: tudo o que pedimos, tudo é tudo, a abrangência é grande. Se nós pedirmos saúde, se nós pedirmos casamento, se nós pedirmos tudo aquilo que convém ao Pai, tudo aquilo que realmente testifica no coração do Pai, tudo aquilo que nós temos de preces a Ele, tudo aquilo que nós buscamos a Ele, tudo aquilo que nós precisamos dEle, tudo aquilo que nós precisamos a partir dEle, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, mediante ao nome de Jesus Cristo, Ele irá nos conceder. Quando nós pedimos de coração, quando nós de fato entendemos o privilégio de pedirmos tudo em nome do Pai. A oração ela não pode ser uma oração vazia. A oração ela não pode ter minúcias menores do que estar em nome do Pai, estar diante do Pai. Quando você entende a respeito da oração, quando você sabe que a oração é chegada ao trono do Pai, quando você entende o poder da oração, quando você ora do jeito certo, tudo o que você pedir ao Pai, Ele vos concederá. É muito interessante quando nós falamos que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Mas quem é justo? Aquele que já foi justificado por Cristo. Então, a partir do momento em que você foi justificado por Cristo, você tem de fato as suas orações recebidas pelo Pai. E aí ele vai continuar dizendo: fará coisas maiores, eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Irmão, a sua vida, a sua oração, tudo que você pedir a Deus, tudo que você realmente pedir que Deus faça e tudo aquilo que Ele fizer na sua vida tem que ser para a glória do Pai. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós precisamos fazer tudo que nós façamos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Temos que entender que a glória sempre é dele, a glória nunca é nossa. Quando nós tivermos um coração humilde, quando nós tivermos o coração realmente voltado a Ele, quando nós fizermos orações sinceras a Ele, de fato nós conseguiríamos e vamos conseguir cada dia mais glorificar ao Pai através da nossa vida. Porque quando nós pedimos a Deus, quando nós intercedemos a Deus, quando nós pedimos e recebemos, é para a glória do Pai.
E aí ele vai dizendo assim, para que seja glorificado, para que o Pai seja glorificado, e que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. É muito interessante que a gente olha para Jesus. A humildade de Jesus, ela nos constrange de tal ponto que ele muitas vezes se coloca, e muitas vezes não, em todas as vezes ele se coloca em posição de servo, daquele que de fato se entrega, de fato aquele que está pronto para nos ajudar, pronto para nos render, pronto para nos auxiliar, pronto para nos fortificar, pronto para cada dia mais estarmos em comunhão com ele. Quando nós pedimos o Pai pedimos ao Pai em nome de Jesus, e Jesus realmente fará em nosso favor. Meu irmão, comece a acreditar nas suas orações, comece a orar, comece a ter uma humildade, comece a pedir de fato aquilo que o Pai quer que você peça, comece a orar de fato aquilo que Jesus testifica no seu coração, comece a ser instruído cada dia mais a orar não pelos seus próprios interesses, mas comece a orar pelos interesses daqueles que estão à sua volta, comece a orar pelos interesses da sua comunidade de fé, comece a buscar cada dia mais a glorificar ao Pai na sua vida. Quando você se apresentar em oração, quando você se apresentar em dedicação a Deus, quando você tiver o seu tempo de devocional, busque fazer a oração que de fato vai agradar o coração do Pai, é aquela oração que de fato vai mover o coração do Pai em direção ao seu. Todas as vezes que você estiver diante de Deus, faça orações sinceras, e a partir do momento em que você entregar tudo diante de Deus, a partir do momento que você fizer de fato as suas orações sinceras, Ele certamente revelará o seu coração e certamente fará grandes coisas em seu favor. Comece a acreditar mais nas suas orações, comece a ter mais fé nas suas orações, comece a orar de um jeito eficaz, comece a orar de um jeito genuíno, de um jeito que de fato vai ser aquela oração que não vai buscar os seus próprios interesses, mas vai buscar os interesses daquele que te enviou. Se você quiser aprender mais a respeito de oração, se você quiser aprender mais sobre como orar, de como orar e qual forma certa de orar, siga as nossas redes sociais, assista os nossos vídeos, as nossas pregações e seja cada dia mais edificado, porque o Pai te ama. Deus abençoe e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.